Gálatas capítulo 3, versículo 13. Hoje nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor e, como sempre, nós estabelecemos como fundamento da nossa pregação a cada ceia a falar de benefícios que nós recebemos através da obra que Cristo realizou pela nossa vida, ou tentar compreender de maneira mais clara o que aconteceu na cruz. Isso é importante, principalmente porque até hoje ainda existem pessoas que acreditam que é possível você nascer de novo, crer em Cristo e ser salvo, e por uma decisão sua você morrer novamente, deixar de crer em Cristo e perder a sua salvação. Então, quando nós trabalhamos a realidade da cruz, principalmente nas figuras apresentadas na Escritura acerca da obra que Cristo realizou, então claramente nós vemos a impossibilidade de acontecer uma coisa como essa. Na verdade, pode acontecer de, no meio da multidão daqueles que professam ter fé em Jesus Cristo e serem salvos, na verdade eles não possuírem uma fé genuína e não serem salvos, e ainda assim caminharem no meio da multidão. Nem no meio dos discípulos isso escapou. Tinham 12 discípulos e um era o filho da perdição, aquele que veio a esse mundo para atrair o Salvador. Então, é possível uma pessoa passar a sua vida inteira professando que crê em Jesus Cristo sem compreender de verdade o significado da obra salvadora que Cristo realizou pela vida dele, pessoal. E como consequência disso, ele vai viver uma caminhada de luta. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu ensinava lá em João Pessoa, que depois que eu terminei a exposição bíblica da carta de Paulo aos Romanos, uma aluna chegou para mim e disse: pastor, muito obrigado. E ela me abraçou cheia de felicidade. E eu fui perguntar depois o porquê de tanta alegria. E ela disse que até estudar a epístola de Paulo aos Romanos, ela vivia uma vida cristã de tormento, porque ela acordava salva e não sabia se ia dormir salva ou perdida por algum tipo de coisa que ela viesse fazer durante o dia. Então ela descobriu na carta de Paulo aos Romanos que a esperança dela estava fundamentada na obra de Cristo, e somente na obra de Cristo, e agora ela tinha segurança. Ela agora podia dizer para todo mundo que ela estava pronta e sabia para onde ia, por causa da obra que o seu Salvador realizou por ela. Então, nesse sentido, esse embate, esse conflito, infelizmente, muitas pessoas vivem, né? Nós vivemos no meio de a expressão de fé mais conservadora, e no diálogo que nós temos com os nossos irmãos conservadores, é normal, ao tocarmos na segurança da salvação, encontrarmos tantas pessoas que elas não acreditam, elas não conseguem acreditar que o que Cristo fez foi suficiente para salvar. Então, nesse sentido, por força de estarmos relembrando isso continuamente, o dia da ceia é um dia em que nós falamos especificamente da obra que Cristo realizou, a fim de que possamos compreendê-la em seu significado mais amplo, como também falar dos benefícios que essa obra que Cristo realizou trouxe para a nossa vida como pecador. E hoje nós queremos trabalhar uma expressão que é muito enfatizada na Bíblia, que é a obra de Cristo como uma obra de redenção. Dependendo do texto em que a expressão ou a palavra no original foi usada, a tradução pode ser redimir, como pode ser resgatar, como pode ser libertar, como também pode ser comprar. O texto que nós lemos na abertura do culto, em Apocalipse 5:9, diz: e cantava um novo cântico, dizendo, aquela multidão de salvos, lá diante do trono do Cordeiro, ele agora assentado no trono, governando e reinando, eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Aqui em Gálatas capítulo 3, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, ele assumiu o nosso lugar e recebeu sobre si a maldição que os nossos pecados
mereciam. Então, nesse sentido, ele foi o nosso substituto. Por isso que nós nos opomos a todo tipo de pregação que tente incutir na mente dos crentes o erro de que eles podem ser amaldiçoados por alguma coisa nessa vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E se Ele nos resgatou e ali é definitivo e permanente, então não existe mais maldição para aquele que foi alcançado para a sua salvação. Infelizmente, vemos muitos crentes na sua carreira, na corrida que Deus propôs para eles, tentando de alguma maneira quebrar maldições que possam atingir a sua vida, quando as Escrituras são bem claras. Cristo já nos libertou definitivamente delas. Então não deve haver preocupação para nós em relação a esse atributo. Então, nesse sentido, hoje nós queremos trabalhar essa realidade da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário como um pagamento para um resgate definitivo nosso da lei, ou literalmente, como está escrito aqui, da maldição da lei. Paulo ele tem isso em mente. Infelizmente, a teologia da prosperidade ela atribuiu à maldição da lei um sentido que ela não tinha. Então, se você escutar esses pregadores da prosperidade, cuja ênfase está no sacrifício de Cristo para fazer você saudável, rico e sem problemas, então quando ele se depara com o texto de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que a maldição da lei é pobreza, sofrimento. E tem outra coisa lá que eles dizem. Então, em função disso, ele vai dizer que pobreza é maldição, que sofrimento é maldição, que doença é maldição. E faz com que o povo de Deus perca a compreensão mais ampla do que significou esse resgate para a vida deles. Quando você pensa nessa frase, maldição da lei, a qual Cristo nos resgatou, ao que ele está se referindo? Primeira coisa que nós devemos lembrar quando pensamos na relação do homem diante da lei de Deus como merecedor do juízo, claro que a única doutrina que nos vem à mente é a doutrina do pecado. Então Deus cria os nossos primeiros pais, Adão e Eva, faz um pacto de obras com ele, um pacto de obras que, de primeiro impacto, pelo menos pelo registro, tinha um mandamento: vocês não devem comer do fruto da árvore do bem e do mal. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, mas comer do fruto da árvore do bem e do mal, não façam isso. E aquilo que Deus impôs como negativo para o homem foi justamente o que ele fez. E como consequência disso, o pecado rompeu a relação desse homem com Deus. Agora ele não tem mais comunhão com o Criador. E em sua santidade, na aplicação da sua justiça retributiva, a lei de Deus exige que esse homem tenha que ser condenado. Ele precisa ser penalizado por aquilo que fez. O pecado não apenas trouxe, como Paulo vai usar em 1,18 de Romanos, a ira de Deus sobre o homem, mas ele impossibilitou esse homem de conseguir reparar o dano do seu pecado diante de Deus por causa da corrupção do pecado que entrou. Então, a partir dali, da queda dos nossos primeiros pais, se tornou impossível a qualquer ser humano que viesse a esse mundo nascer, viver e morrer sem cometer nenhum pecado. Como consequência disso, a lei de Deus deu o veredito não apenas para Adão e Eva, mas também para toda a raça humana: vocês estão amaldiçoados. Vocês são malditos, porque a partir daquele momento que o pecado entrou no mundo, se tornou impossível a qualquer ser humano viver nesse mundo sem cometer pecado. Todos se tornaram pecadores, e porque todos se tornaram pecadores, o veredito da lei de Deus era o mesmo. Não importando se você cometeu um pecado ou se cometeu 1 milhão, o veredito. O castigo seria diferente, mas o veredito não. Para um pecado e para 1 milhão de pecados, você é amaldiçoado. Então, o que implica essa maldição é justamente a ação da lei de Deus sobre um ser humano que não tem nenhum poder para reverter esse quadro.
ele é totalmente incapaz, ele é totalmente falido em virtude, em sabedoria ou em força que possa proporcionar a ele a mudança desse estado. Se depender desse ser humano, o destino dele será nascer, morrer e perecer. Então, para que esse quadro de inabilidade, incapacidade, falência espiritual do ser humano pudesse ser mudado, pudesse ser revertido, se tornou necessário que o próprio Deus viesse a esse mundo e ele, como o único que poderia se submeter à sua lei e obedecê-la completamente, realizasse a obra que pudesse dar esperança a mim e a você. Então a maldição da lei está justamente nesse ato da lei condenar uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de se defender ou escapar dessa condenação. Então Deus envia o seu Filho a fim de que através dele e da obra que ele realizou, esse pecador que estava, o termo usado, escravizado pelo pecado e como consequência da escravidão desse pecado, condicionado à perdição, pudesse agora ter vida e vida eterna. Então, quando a gente pensa nesse ato de redimir, a palavra redenção, ela significa resgatar ou libertar. Alguém que está preso e em si mesmo precisa ser resgatado por não haver nenhuma possibilidade nele de escapar daquela circunstância em que ele se encontra. Ou, no aspecto da libertação, alguém que é escravo sem ter condições nenhuma de produzir qualquer tipo de, como é que eu posso dizer assim, de valor que pudesse conferir a ele a salvação pelos seus próprios esforços. Então, se pensamos nessa palavra usada e aplicada à obra que Cristo fez, o que foi que ele fez na cruz do Calvário? Nós poderíamos atribuir três coisas à obra de Cristo na cruz. Primeiro, ele pagou um preço de resgate por alguma coisa ou por alguém. Então, o que houve ali na cruz do Calvário foi um pagamento de preço. E um pagamento de preço para resgatar, ou pela linguagem que Paulo usa, principalmente lá em Romanos, capítulo 3, verso 24, para libertar alguém que está escravo de outro. Então era muito comum o mercado de escravos naquela época em que o apóstolo Paulo vivia. A escravidão ainda era uma coisa normal, até no mundo pagão. No Império Romano, a maioria dos seus habitantes eram escravos de algum nobre. E a escravidão ela não tipificava apenas aquele grupo de pessoas que eram tirados para fazer serviço braçal, né? No Império Romano, alguns escravos eram professores, outros escravos eram médicos, outros escravos eram sábios. Então, a escravidão não se limitava apenas a separar um grupo de pessoas a fim de que eles fizessem trabalhos braçais. Então era muito comum, só que havia um comércio livre. Nos mercados no Império Romano havia um local onde era comercializado os escravos. E nesse sentido, a figura que é atribuída na redenção é justamente essa. Nós, sem Cristo, estávamos naquela condição. Éramos escravos do pecado e por causa da escravidão do pecado nós estávamos subjugados à maldição da lei. A recusa de Deus em manter comunhão conosco em função do nosso pecado. E nós, quando pensamos nessa obra de Cristo como um pagamento para nos resgatar, precisamos nos lembrar que o pagamento foi feito a Deus e não ao diabo. Não sei se vocês assistiram Crônicas de Nárnia 1, né? Mas o Crônica de Nárnia 1 é uma bela heresia cristológica, né? É um tipo de filme que deve ser totalmente apagado da nossa mente quando nós nos deparamos e celebramos a ceia do Senhor. Porque para quem assistiu a Crônica de Nárnia,
Infelizmente, C.S. Lewis, que é um filósofo cristão, ele cometeu um erro imperdoável, como o cometem muitos pregadores por aí, quando usam aqueles tipos de ilustração que dizem que nós estávamos escravizados pelo diabo e Jesus Cristo foi e pagou o preço do nosso resgate ao diabo para que ele nos libertasse. Nós não tínhamos problema com o diabo. O nosso problema em relação ao nosso pecado era com Deus. Então era necessário que fosse dada uma satisfação à lei retributiva de Deus para que nós pudéssemos ter esperança de vida e de vida eterna. Então não houve pagamento para o diabo. No Crônica de Nárnia, no 1, para libertar o traidor, que era um dos 4 meninos lá, foi necessário que o leão desse a sua vida para a rainha do gelo. Então a mensagem do filme é que para libertar o ser humano do seu estado de pecado e condenação de morte, o leão foi lá, Cristo foi lá e pagou com a sua vida ao diabo para que nós fôssemos resgatados. Isso é uma mentira. Cristo pagou o preço da nossa libertação a Deus, a fim de que a sua lei pudesse nos absolver da culpa, já que ele assumiu o nosso lugar, recebeu o nosso castigo, e se a lei de Deus foi satisfeita, Deus não pode mais cobrar a mesma conta 2 vezes. Então, Paulo, ele apresenta o sacrifício de Cristo, até como vemos lá em Apocalipse capítulo 5, que diz que Jesus Cristo lá na cruz, quando derramou seu sangue, ele comprou um povo para si. Ele comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então ele executou o resgate através do pagamento de um preço. Então, se a gente imaginasse a figura do mercado de escravos, e nós sendo os escravos da lei que nos condenava, poderíamos dizer que Cristo pagou o preço para nos remover daquele mercado de escravo, e esse livramento é completo. Ele pagou o preço para nos libertar daquele mercado de escravos, a fim de que nós nunca mais voltássemos para lá. Porque o normal de uma relação de compra de escravo é que você fosse comprado para se tornar escravo de novo, de outro. Mas aqui não, Cristo pagou o preço para o nosso resgate, a fim de que eu e você estivéssemos livres eternamente. De que, Senhor? Da lei de Deus que impunha sobre nós a maldição da condenação por causa do nosso pecado. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, de verdade, nós estamos celebrando a nossa liberdade. A nossa liberdade. Cristo de verdade nos libertou da condenação da lei. Por isso que Paulo pôde dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Por que motivo? Porque o nosso pecado gerou uma dívida que nós não poderíamos pagar diante da lei de Deus. Mas Cristo, ele veio a esse mundo e não pagou uma parte da dívida. Ele não pagou metade da dívida. Ele pagou toda a dívida. E Deus, como um Deus justo, ele jamais vai poder cobrar essa dívida do pecador, porque em Cristo pagou o preço para comprá-lo. Seria isso uma injustiça, não seria correto. E Deus é um Deus santo. É um Deus justo. Então, se Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, então Deus não pode cobrar a mesma dívida 2 vezes. Não existe mais dívida. Por isso, a nossa vida é vivida olhando para Jesus na sua vinda, a sua segunda vinda para nos buscar. E enquanto esse dia não chega, nós estamos vivendo a liberdade para servi-lo. Não pensando que as nossas boas obras vão conquistar para nós algum tipo de benefício diante de Deus, porque Cristo já realizou toda a obra que foi suficiente para que o favor de Deus pudesse ser derramado para com a nossa vida. Então, quando pensamos na cruz, pensamos naquele momento da história em que o Filho de Deus
veio a esse mundo e comprou com a sua morte, comprou com seu sangue um povo para habitar com ele eternamente, um povo para estar diante dele na eternidade dos céus para todo sempre. Então, redimir, redenção, resgatar, significa justamente isso, o pagamento de um preço de resgate para remover de um estado de escravidão escravos, a fim de conceder a eles a tão almejada alforria. Então, nós estamos livres. Não devemos, se de verdade cremos em Cristo, pensar na nossa condenação. Porque Cristo realizou uma obra tal que Ele, de verdade, nos conferiu a salvação eterna quando cremos nele. E isso é uma questão de fé. É aí que entra o exercício da fé salvífica. Você conseguir olhar para essa obra que Cristo realizou e poder dizer: ela foi feita por mim e me alcançou. Como cantamos, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Foi lá na cruz que Ele pagou o preço, a fim de que eu pudesse não apenas olhar para o futuro, mas para a eternidade, com um olhar de esperança e esperança certa. Então Cristo nos resgatou e pronto. O tempo que é usado aqui, no verbo resgatar, ele expressa essa realidade da segurança que nós temos definitiva que a obra dele proporciona para nós. E a palavra usada é nos resgatou, se fôssemos olhar a figura, para nos colocar definitivamente para fora daquele mercado, a fim de que nunca mais nós voltássemos ao estado de escravidão. Que implicação isso tem para a nossa vida? Primeiro, se coloca de lado qualquer tipo, pelo menos para uma pessoa que creu de verdade e nasceu de novo, dele voltar ao estado de escravidão da lei de Deus e de condenação em que ele se encontrava. Então é impossível uma pessoa que de verdade foi alcançada pela salvação voltar atrás na sua vida naquilo que aconteceu com a sua vida, principalmente porque a salvação foi aplicada por uma obra divina e não por uma decisão puramente humana. Foi necessário, como Paulo diz em Efésios 2,4, que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Deus vem e nos dá vida. E aí ele escreve: pela graça sois salvos. Então, para que nós pudéssemos corresponder com a nossa vontade à mensagem do Evangelho, foi necessário que Deus nos tirasse do estado de morte espiritual, nos desse vida, a fim de que toda essa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário para nós nos salvar ganhasse sentido. Então, é uma apropriação da obra de Cristo como sendo nossa, a fim de que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, não cabe nenhuma prerrogativa, não há nenhuma abertura aqui para nós acreditarmos que uma pessoa que é salva possa perder a sua salvação. Porque, via de regra, as pessoas, quando definem e aceitam esse tipo de ideia, nós perguntamos para ela: e aí, mas como é que isso pode acontecer? E eles já dizem: olha, já imaginou se você comete algum pecado e depois do pecado morre sem ter dado tempo pedir perdão? E é complicado, né? Porque na verdade esse tipo de expressão é produto de uma pessoa que não tem um bom conhecimento das Escrituras. E na cabeça dele, ele vai conseguir caminhar na sua vida perfeita e sem pecado. E quando alguém vem com essa ideia, nós já perguntamos: me diga uma coisa, você já leu a Bíblia? Você já conseguiu decorar a Bíblia? Você conhece todos os pecados que estão lá? Todas as maneiras desses pecados se manifestar, de ser cometido? Você conhece todas as probabilidades? Você sabe, olhando para a sua vida, que você até hoje nunca cometeu nenhum dos pecados que está na Bíblia? Ele vai ter que dizer que nem conhece a Bíblia toda, não sabe a interpretação real de cada pecado, como esse pecado se aplica. Então a gente chega para ele e diz: então eu quero dizer para você que você está perdido e que não há esperança para a sua vida. Porque nessa condição você vai morrer com milhares de pecados cometidos que, por você desconhecer, você nunca pediu perdão deles. Então, se a condição é a sua decisão de não pecar, então não existe esperança para você.
Foi por isso que Jesus Cristo veio. Ou quando alguém diz que é a decisão dele que vai colocá-lo no céu, porque ele consegue ser fiel a Deus, e aí a gente questiona, então por que Jesus Cristo teve que vir e morrer por sua vida? Se você tem condições em si mesmo de decidir o caminho da salvação, então Cristo ele sofreu em vão, mas ele não fez essa obra em vão. Ele fez justamente para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida e vida eterna. Então, quando nós nos reunimos diante da ceia do Senhor para celebrá-la, nós estamos trazendo à nossa memória esse momento da história em que Deus envia o seu Filho a esse mundo e ele, como ele diz em João capítulo 10, ele como um bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, a fim de conduzir as suas ovelhas para o aprisco, para torná-las parte do rebanho de Deus, que iria habitar em comunhão com Ele eternamente. E Ele disse, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. E eu recebi a autoridade do Pai para tomá-la de volta. Mas para que as ovelhas possam entrar no aprisco de Deus, é necessário que eu, como bom pastor, dê a vida por elas. A ideia de Jesus é que as ovelhas só se tornarão ovelhas do seu aprisco, porque Ele foi na cruz e morreu como sacrifício por elas. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estamos celebrando isso. Todas as vezes que nós pensamos na nossa salvação, é para a cruz que nós olhamos. Todas as vezes que pensamos na nossa vida eterna, é para a cruz que nós olhamos. Todas as vezes que pensamos na nossa segurança de vida e de vida eterna, é para a cruz que nós olhamos. Todas as vezes que nós olhamos para a perspectiva da demora de Cristo voltar e a certeza de que nós vamos chegar lá, é para a cruz que nós olhamos. Para nenhum outro lugar, porque se olharmos para qualquer outro lugar, não cremos na obra da cruz. Não cremos que o pagamento que Cristo fez pela nossa vida foi suficiente. Que o resgate que Ele realizou foi tão poderoso que conseguiu nos libertar daquele que nos escravizava. E isso é atribuir ao nosso escravizador anterior mais poder do que Cristo tem. E uma coisa nós sabemos, não há ninguém e não há nada que tenha mais poder do que o Deus que nos criou e que enviou o seu Filho para nos salvar. Então, quando nós pensamos em todas essas realidades de segurança, esperança, certeza de vida eterna e todas elas arraigadas, atreladas e alicerçadas à obra que Jesus Cristo realizou para nos salvar, então existe segurança. Então nós podemos dizer, nós sabemos para onde vamos. Não temos dúvida nenhuma. Aliás, essa é a grande marca do cristianismo. Essa é a grande marca de um crente verdadeiro. Ele pode ter dificuldade de explicar uma série de coisas na sua vida, mas nunca de que ele sabe para onde vai, porque Cristo morreu na cruz para salvar. Hoje em dia nós não fazemos mais de Santa Rosa, mas os irmãos mais antigos lembram que, vez por outra, nós usávamos aquela charge: se você morrer agora, você vai para onde? E eu dizia para os irmãos: se você pensar, você não vai para o céu. Se você disser, pastor, peraí, deixa eu pensar aqui, então tem uma péssima notícia para você, você está perdido. Porque é sobre isso que o Espírito Santo nos convenceu quando nós ainda não éramos crentes. Aquele dia que, ouvindo o Evangelho a primeira vez, a 10ª, 100ª, 1000ª, quando nós ouvimos, nós dissemos, é verdade. Por que não dissemos nas outras vezes? Porque estava marcado na agenda de Deus que seria aquele dia, aquela hora, aquele instante em que o Espírito Santo iria nos resgatar da morte espiritual. Estávamos mortos em delitos e pecados. Foi naquele momento que Ele nos deu vida, e a partir daquele momento nós fomos salvos pela graça. O Espírito Santo veio habitar na nossa vida. Paulo usa aquele termo do selado. E Ele começou a obra na nossa vida para nos ajudar nas nossas fraquezas, operando a santificação, e a promessa é que Ele vai nos entregar perfeito no último dia. Então Cristo não apenas morreu para dar o pontapé inicial, pela obra do Espírito Santo, Ele vai processar a obra
e Ele vai consumar a obra no dia que vier me buscar e te buscar. Então Cristo pagou o preço, Ele pagou o preço também. Não pagou o preço dos nossos pecados até o dia da nossa conversão. Ele pagou o preço dos nossos pecados até o último dia da nossa vida. Até o último dia. Até aquele último pecado que nós vamos cometer antes de morrer. Ele pagou o preço. Daí cai por terra todos aqueles argumentos que os perdedores de salvação nos apresentam. E se você morrer e pecar e não der tempo, se arrepender e confessar, esses pecados terão implicação no nosso galardão. Se fosse uma coroa de pedra preciosa, uma pedrinha foi embora. Mas o castigo que esses pecados mereciam, Cristo levou completamente na cruz. Agora, só uma colocação. Uma vez eu estava pregando isso, eu já disse outras vezes, numa igreja, e quando eu terminei a pregação, estava no fim do culto cumprimentando as pessoas, e uma das pessoas chegou e disse: pastor, pelo amor de Deus, nunca mais pregue isso de novo. E eu, botando a aflição daquela pessoa, perguntei: mas por quê? Porque eu conheço crentes que, se ouvir isso que o Senhor pregou, eles vão cair no mundão. Já que Cristo pagou o preço até o fim, então vamos aproveitar a vida. E eu disse para ela que um coração que foi exposto a essa tão grande prova de amor que Deus deu, depois de ter conhecimento que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, veio a esse mundo e assumiu um corpo e se matou diante da sua própria lei no nosso lugar, para que nós pudéssemos ficar livres da condenação e habitar com Ele. E essa pessoa, depois de conhecer tudo isso, querer viver a vida praticando aquilo que levou o seu Salvador para a cruz, eu disse: essa pessoa precisa ser alcançada pelo Evangelho, ela precisa nascer de novo, porque ela não é uma pessoa salva. Não é. Nós sabemos que vamos correr a nossa carreira e que o pecado vai estar sempre lá, e nós devemos lutar contra ele. Agora, pensar em alguém que ouviu tudo isso que Cristo sofreu por causa dos seus pecados e dizer: já que eu estou livre da condenação, eu vou pecar tudo que eu tenho direito, eu vou aproveitar do que tenho direito, aí não. Aí não dá. Não dá. Quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa e não desagradar. Nós queremos fazer aquilo que traz prazer para a pessoa, aquilo que traz alegria e não descontentamento. Então Jesus disse em João 14: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. No verso 21 do capítulo 14 ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. E no versículo 24 ele diz: aquele que não me ama não guarda os meus mandamentos. Então, se nós formos expostos à compreensão dessa obra de amor que não se pode medir, João vai dizer em 1 João 4,19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu me lembro do dia do lançamento do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Nós temos um comentarista na RBS, ele, no Jornal do Almoço do dia seguinte, ele disse que foi assistir o filme. E depois de assistir aquele filme, ele chegou a uma conclusão: que era impossível alguém saber o que Cristo fez para salvar a sua vida e não sair apaixonado por ele. Ele usou o termo moderno que é usado para esse sentimento que atrai você em direção a alguém. Então ele disse: é impossível alguém de verdade acreditar no que ele fez e não ficar extremamente apaixonado por ele. Por isso que, quando somos expostos a essa verdade, o Espírito Santo abre o nosso entendimento. O fim da vida tem que ser a santificação, a busca de um estilo de vida que venha agradá-lo. Não para que nós sejamos salvos por isso, mas porque nós já fomos salvos pela obra de amor grandiosa, eficaz e suficiente que o Filho de Deus ele realizou por nós. Então, quando comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós estamos dizendo que fomos libertos da condenação da lei. Fomos libertos do castigo eterno, porque Jesus Cristo veio a esse mundo e pagou o preço que a lei de Deus exigia para nos tornar livres da culpa e do castigo do nosso pecado. Então, quando cremos, a conta foi zerada. Não ficou nem um centavo
ela está definitivamente quitada. E aí a questão é, se eu creio nisso, eu posso participar da ceia do Senhor. Então vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Paulo diz: analise o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Convencionou-se no final do primeiro século que era necessário que as pessoas fossem batizadas primeiro, para que depois elas pudessem participar desse momento. A preocupação da igreja era justamente com o que Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 11, que porque alguns estavam ceando sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, Deus simplesmente removeu a sua graça, a sua mão de sobre eles. Outros Deus colocou no leito de enfermidade e outros Deus matou. Então isso trouxe muito temor à liderança, de simplesmente colocar uma pessoa sem uma compreensão clara acerca da obra que Cristo realizou para salvá-la diante da ceia do Senhor. Eles poderiam estar sendo instrumentos para que vidas fossem castigadas por Deus por participarem desse momento sem compreender de verdade o significado do que Cristo fez. Então, quando Paulo diz analise o homem a si mesmo, é justamente colocar esse homem diante das realidades que pudessem levar ele a acreditar que de verdade ele teve uma compreensão da obra de Cristo, não apenas em termos teóricos, mas também em termos práticos, o que era evidenciado na festa ágape. Mas aqui, nessa noite, o que nós precisamos dizer é que se de verdade você tem plena consciência e plena certeza de que a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário quitou a dívida dos seus pecados diante da justiça de Deus, ele resgatou da culpa e do castigo que os seus pecados mereciam e lhe conferiu vida eterna. Então aí sim você pode comer desse pão, que é símbolo dessa libertação do castigo, e beber desse sangue, que é símbolo da sua libertação da culpa dos seus pecados e do seu pecado. Então você é convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Então, feche seus olhos, coloque a sua vida diante da cruz. Se você é batizado e creu de verdade nessa obra que Cristo realizou, então participe da ceia conosco. Pai amado, nós queremos te agradecer nessa noite, porque olhamos para a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e vemos que ela nos mostra com clareza que aquele que creu em ti, Senhor, está seguro. Ou como Paulo diz em Romanos capítulo 5, aquele que creu em ti, quando chegar o dia da sua vinda, ele não vai se decepcionar. O Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua palavra acerca das bênçãos eternas, Senhor, que o Senhor conquistou para o teu povo quando veio a esse mundo, Senhor, e consumou a obra na cruz. Por isso, que nessa noite ao comermos esse pão e bebermos desse cálice, estejamos expressando a plena certeza no nosso coração que a obra que o Senhor realizou alcançou de verdade a nossa vida. Por isso, recebe o nosso louvor por essa obra, Senhor, e que possamos participar desse momento, ó Deus, com esses elementos que são consagrados como símbolos da tua morte, da tua ressurreição, da tua ascensão e da tua salvação, que se tornou parte da nossa vida. Por isso, recebe o nosso louvor e nossa gratidão por tão grande obra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.